De volta com o nosso Vida Melhor para bater um papo sério sobre depressão. É impressionante, mas ainda tem tanta crença errada em relação a esse assunto. Ainda existe tanto preconceito em relação à depressão. Ainda tem gente que acha que é frescura, né? Tem gente que acha que não é doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem com a depressão. 350 milhões de pessoas. 350 milhões de pessoas. É muita gente. E o grande problema é que menos da metade dos afetados recebe o tratamento adequado. Pensando em reforçar que existem formas de prevenir e tratar a depressão, é que existe a depressão como tema da campanha para o Dia Mundial da Saúde de 2017. E a gente também traz esse assunto aqui. Para saber mais sobre essa doença, a gente recebe hoje o Dr. Fábio Martins Fonseca, que é psiquiatra, graduado também em psicoterapia pela Unicamp. Ele é especialista no tratamento da depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtornos de personalidade e muito mais. Isso tudo é importante ser dito, mas ao mesmo tempo tão complexo, né? Seja bem-vindo, obrigada. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui tentando prestar uma ajuda para as pessoas que estão em casa, né? E essa ajuda é necessária mesmo, né? Quando a gente fala de depressão, eu estava lendo o seu currículo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade. São tantas questões que podem envolver a nossa mente, né? E não existe aquele que não tem nada, aquele que nunca teve nada. A gente sempre passa por algumas fases da vida com uma coisinha ou outra que precisa ser ajustado. E o mais legal que eu acho aqui como comunicadora é quebrar mesmo esse preconceito, que isso precisa ser quebrado, né? Com certeza, Cláudia. Você falou de crenças e as crenças disfuncionais ou as crenças que não são muito válidas ou são irracionais, elas estão tanto dentro da causa, de um dos fatores que causam a depressão, porque a depressão é multifatorial, não tem uma única causa, mas essas crenças, sem dúvida alguma, do ponto de vista psicológico, fazem com que as pessoas acreditem que têm uma visão muito negativa de si mesmas, do mundo e do futuro, e tem outras crenças, que são as crenças sociais a respeito da depressão, que é o preconceito, o estigma, que também ajudam a alimentar a depressão. E é sempre um prazer poder estar aqui para tentar quebrar um pouco isso, desmistificar um pouco e mudar um pouquinho a cabeça das pessoas que estão em casa. Olha, a nossa equipe foi inclusive conhecer uma história de perto para poder quebrar o gelo, porque eu também quero que você compartilhe a sua história e aí o doutor vai dando para a gente também um retorno em relação a elas. Então a gente foi conhecer a história da Maria Isabel e do Gabriel, é mãe e filho, tá? E ambos têm depressão. E eles vão contar como descobriram a doença e como lidam com ela. Pode rodar. Aos 10 meses eu tive paralisia infantil. Naquela época não existia bullying, era a pessoa, tá gozando, sabe aquela história de você andar na rua, porque a gente andava de uma maneira diferente. E criança apontando, mãe puxando a criança para não andar perto da gente. Então esse tipo de coisa acho que foi, mesmo eu não tendo consciência na infância, eu acho que isso já foi me levando a um quadro de depressão. Mas a depressão mesmo foi diagnosticada em 2009. As coisas que você gostava, você passa a não gostar. As coisas que você tinha prazer em fazer parece que ficam diferentes. Você não consegue mais enxergar o mundo como o mundo é. O mundo é colorido. E os pensamentos negativos, medo, muito medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa com o seu ente querido, com a pessoa que você gosta. Então tudo isso é muito ruim, os pensamentos negativos são muito ruins. Maria Isabel ainda está tratando a depressão e descobriu que seu filho Gabriel também sofre com a doença. Isso para mim foi chocante, porque aí eu não conseguia lidar com as minhas crises de depressão, eu entendia o que ele estava sentindo quando eu percebi que ele era uma pessoa depressiva e não conseguia lidar comigo e nem saber aconselhar. A única coisa que eu podia fazer era entender o que ele estava passando naquele momento. Eu sentia vontade de dormir o dia inteiro, eu não queria sair da cama, eu não queria sair de casa. Se eu saísse de casa, eu já queria voltar no mesmo minuto, correndo para casa, achando que ia acontecer alguma coisa. Na minha família eu tive o apoio de realmente ir procurar ajuda, de querer
me diagnosticar, de saber o que eu tenho, mas eu sei que muitos jovens e muitas pessoas que estão passando por isso não têm esse mesmo apoio. Quando a gente acha que a gente está legal e que a gente não tem mais depressão, aí vem aquela cosquinha na gente de não querer mais tomar o remédio. E eu já entendi, eu já estou na fase que eu entendi que isso não é possível, que eu não posso deixar de tomar a minha medicação. Quero conseguir viver com os problemas que aparecem na minha frente e saber lidar com eles. Mas a lição que fica é que você não pode se deixar abatê-la, você não pode ficar achando que... Você não pode aceitar aquilo, sabe? Aquele quadro, aquele momento. Você não pode deixar aquilo acontecer e ficar quieto. Que lindo esse carinho. Obrigada, Maria Isabel. Obrigada, Gabriel. Doutora, eu tenho duas perguntas já em relação ao depoimento que a gente acabou de acompanhar. Maria Isabel fala de traumas, de bullying que ela sofreu na infância por conta de ter poliomielite, né? Então, tinha todo um jeito diferente das outras crianças no andar e se locomover. A depressão, ela pode ser provocada por um trauma? Essa é a minha primeira pergunta. Sim, Cláudia, pode ser provocada por um trauma. E esse é um caso bastante ilustrativo, porque talvez não tenha sido um único momento na vida dela. Foi um período, durante toda a infância, em que ela provavelmente, sem perceber, ela foi desenvolvendo a raiz da depressão, uma das raízes da depressão, que são crenças. Ela foi começando a desenvolver crenças a respeito de si mesma, crenças negativas. Por exemplo, eu sou diferente, eu sou inferior, as pessoas não vão gostar de mim. E não é o caso dela, mas outras pessoas, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa sem valor. E tudo isso não é tão consciente assim. Isso vai sendo desenvolvido e a pessoa não toma tanta consciência e não sabe exatamente que pensa isso de si mesma. E lá na frente, essas crenças vão ser ativadas por determinados gatilhos que vão fazer com que essas crenças alimentem pensamentos negativos. É como se a gente tivesse crenças positivas a respeito da gente mesmo e esses traumas que você mencionou, essas experiências de vida ajudam a construir crenças que são muitas vezes distorcidas e que alimentam a depressão. Olha lá. Mais uma faceta que a gente precisava saber e que eu, por exemplo, não sabia disso. Eu achava que era só um processo de ordem químico cerebral. Mas não, pode ter a ver com a nossa história, com aquilo que foi sendo vivenciado ao longo da nossa vida. Isso, a depressão é um problema muito complexo, tem um aspecto químico, mas a gente sabe, por exemplo, que quando a gente mexe com crenças e a gente trabalha com pensamentos negativos, a gente consegue mudar indiretamente a química cerebral. É como se fosse uma rede em que a gente mexe de um lado e a gente consegue alterar o outro. Então, não é só química. Tem um processo psicológico que são crenças distorcidas que a pessoa desenvolve e se a gente trabalha tentando mostrar e a pessoa começar a enxergar as coisas de uma outra forma, ela começa a desativar essas crenças. Isso tem um poder, inclusive, em mudar a química cerebral também. Tá, então presta bem atenção. Agora, você que está aí assistindo ao programa, às vezes você é uma dessas pessoas que pensa do lado negativo, né? Você vê esse copo e fala, ele está vazio, ele está quase vazio. Né? E tem gente que fala, nossa, que bom, ainda tem água para beber. Ele não está quase cheio, mas ainda tem água para beber. Às vezes você é dessas pessoas que vê o ruim em todas as coisas. Presta muita atenção. Dá para você mudar esse comportamento mental. É assim, veio o pensamento ruim, manda embora, transforma no bom. Veio ruim, manda embora, transforma no bom. Porque eu acabei de ouvir do médico que esse pensamento ruim pode desencadear uma depressão. E se você já está com uma depressão instalada, ele pode piorar o seu quadro depressivo. É isso, doutor? É isso mesmo. Então isso é sério. Esse pensamento ruim, tanto ele é uma manifestação de crenças que a gente desenvolveu, é uma manifestação da nossa genética. A gente tem as pessoas que têm depressão, não é que elas querem enxergar as coisas de um jeito negativo. É como se elas tivessem um filtro, uma lente na frente dos olhos e toda a informação negativa ela absorve. Tá. Toda a informação neutra ou positiva ela desconta. Então, por exemplo, alguém que tem essa tendência mais negativa, quando ela passa num teste, ela não diz assim, que legal, consegui. Ela fala assim, o teste foi fácil mesmo. Eu nem gostava tanto da matéria. Agora, então isso é porque ela já tem uma depressão instalada? Não, ela não tem a depressão. Ela tem crenças negativas que fazem ela enxergar o mundo de um jeito um pouquinho mais distorcido. Tá. E isso pode vir a desencadear uma depressão. E essas crenças são desencadeadas, são construídas pela criação, pelo meio, pelas informações que a gente recebe dos pais, da mãe e pela genética também. Por isso que a gente diz que a depressão
tem muitas causas e não tem só um jeito de abordar a depressão. Não é só com remédio, Cláudia. A terapia, o apoio familiar, a gente ajudar a pessoa a desenvolver uma percepção diferente das coisas e ela mesma se pegar, desenvolver um radarzinho. Eu acho que eu estou catastrofizando. Eu acho que, ou seja, vendo uma só catástrofe, só tristeza, só desgraça. Eu acho que eu estou descontando positivo de novo. Olha eu descontando as coisas positivas que acontecem em mim. Só desenvolver esse radar já transforma um pouco a vida das pessoas. Legal. E um segundo passo é tentar conversar com esses pensamentos. Ou seja, a gente tem um diálogo interno que a gente fica contando coisas para a gente mesmo. Né? Eu dei aquele exemplo, né? Eu queria muito que uma pessoa... Eu estou muito interessado em uma menina, ou a menina está interessada em um rapaz, e aí quando ela finalmente me cumprimenta, mas eu acho que ela falou aquilo só para ser educada. É essa versão negativa, né? Olha eu descontando o positivo, não querendo melhorar a minha autoestima. A gente tem que se perceber se boicotando dessa forma para depois a gente desconstruir isso. E é isso que a gente faz na terapia. Que joia. Então, por isso que a terapia também ela é importante. Mas você falou de medicamento. E aí eu me lembrei da Maria Isabel e era a minha outra dúvida. A Maria Isabel falando, quando eu estou me sentindo melhor, eu fico tentada a largar o medicamento, mas eu sei que eu preciso dele. É assim, no caso dela, me pareceu que ela toma um medicamento e ela tem que tomar para o resto da vida, é isso? Em alguns casos, a pessoa ou tem uma genética muito forte, tem um histórico familiar com muitas pessoas na depressão, ou a pessoa construiu crenças tão rígidas. Porque, por exemplo, a gente sabe, no caso dela, eu tenho alguns pacientes com vítimas de poliomielite. Na década de 60 e 70, as pessoas que tinham poliomielite, elas ficavam escondidas em casa. Então, as crenças sociais e a vergonha e o preconceito era muito maior e estimulava a pessoa a ter uma visão negativa. Hoje em dia, o deficiente, o portador de deficiência, está na televisão, está reivindicando seus direitos, quer a vaga no estacionamento. Por que isso é importante? Porque vai dando visibilidade e autoestima. Eu posso existir no meio social. Então, essas coisas são importantes porque vai ajudando a pessoa a não construir uma visão tão negativa. E, às vezes, quando essas crenças são muito arraigadas, junto com a genética, às vezes a pessoa tem, sim, que tomar remédio por mais tempo e, às vezes, por muito tempo. Ok. Aí, bom, o Gabriel, ele fala sobre medo. A depressão, ela pode começar com sintomas de medo? Pode sim, porque a depressão e a ansiedade fazem um casamento, eu não diria perfeito, porque é um casamento negativo, né, mas faz uma casadinha muito frequente. Então, a depressão normalmente é o que eu acho que já aconteceu de ruim comigo. E a ansiedade é o que eu acho que ainda vai acontecer. E as pessoas que ficam deprimidas, normalmente elas têm uma visão negativa também em relação ao futuro. Então, eu acho que tudo de ruim é a meu respeito. Eu acho tudo de ruim a respeito do mundo e eu acho que meu futuro vai ser ruim. Logo, eu vou ter muita ansiedade, muito medo e eu vou evitar situações que poderiam me trazer prazer, que poderiam mostrar para mim que a vida vale a pena. Eu só vou buscando as situações que de alguma maneira confirmam o que eu já acredito, que tudo é ruim. É como se eu fosse realizando uma profecia de alguma maneira. A gente brinca, né? Eu tenho um pensamento negativo, só que a minha conduta, o meu comportamento vai indiretamente fazendo com que eu comece a confirmar, a produzir provas de que eu estava certo. É aquela brincadeira assim, né? Eu vou numa festa e eu tenho certeza que ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me olhar. Como é que eu vou para a festa, Cláudia? Se eu vou para esse pensamento, eu vou assim, alegre, sorrindo, eu vou... Não, vai todo fechado, todo tímido, não se dá nem a chance de ser notado, quanto mais gostado. E aí, como é que as pessoas vão tender a reagir a mim? Com indiferença, porque vai ser difícil das pessoas chegarem ali se você tá tão fechado. E aí eu saio da festa dizendo o quê? Tá vendo? Tá vendo como eu sabia que ninguém ia gostar de mim naquela festa? E aí eu produzo provas de que eu estava certo. Olha isso. Né? Isso acontece muito em pessoas que têm ansiedade, em pessoas que têm depressão. Como elas focam muito no negativo, é como se as coisas negativas fossem se acumulando na vida delas e elas ficam dizendo pro tempo todo que elas estavam certas, que era aquilo mesmo, e elas ficam provando para os outros que as coisas negativas realmente acontecem. Aí a maior pena de tudo isso é que a vida passa e passa rápido e tem gente que continua jogando a vida fora. Isso é triste, né? Uma coisa legal de quem tem esses sintomas, de quem está se identificando, é você não reter culpa nenhuma, porque você não tem culpa nenhuma. A depressão é uma doença e ninguém escolhe ficar doente, mas a gente escolhe não tratar. Então, se agora você está ouvindo e você fala, nossa, eu estou me identificando. Muitas vezes a gente é teimoso em dar o braço a torcer, às vezes a sua mãe falou, o seu pai falou, a sua esposa, o seu esposo, e você não quer dar o braço a torcer, né? Porque é teimoso, fala, não
não tenho, não vou tratar, não preciso. E a vida passa e você perde a chance de ser feliz. É importante você prestar atenção nisso e buscar ajuda sim, buscar tratamento. Agora, como quem tem depressão não escolheu, não é uma escolha, por isso não existe culpa, quem está convivendo ou convive, ou vai conviver com uma pessoa que está num processo de tratamento ou tem a depressão instalada, é importante que essa pessoa entenda o que é a doença e também colabore. A gente ouviu o Reginaldo, que é marido da Maria Isabel e pai do Gabriel. Ele convive diariamente com eles e contou pra gente como é que ele encara toda a situação. A gente vai compartilhar agora com quem tá em casa. Pode rodar. Eu era o único aqui que tinha que se tornar firme, acreditando no potencial deles, nos terapeutas, no remédio, na psicóloga que eles iam. E eu tinha que dar força, tinha que estar do lado, tinha que acreditar que um dia, uma hora, isso ia voltar à vida normal, à rotina deles. E esse foi o meu papel, acreditar neles e até hoje acreditando, né? Nessa melhora de ambos. Lindo, né? É isso aí, não desistir da família nunca, não desistir de quem você ama, né? Tá junto, caminhar junto. A nossa telespectadora Josi, ela é do Ceará, ela diz assim: eu tomei antidepressivo Amitril durante 15 anos. Comecei com 25 miligramas. O psiquiatra fez o desmame por conta do tremor na mão. Até 2015 eu tomava 75 miligramas por noite e eu dormia bem. A insônia que eu tenho agora é porque deixei de tomar o Amitril? Essa insônia, ela provavelmente faz parte do quadro depressivo, né? Que a gente tenta explicar, como você disse muito bem, a depressão é uma condição de saúde, é uma doença, e a gente não precisa se culpar por ela. A gente tem que tentar entender como é que ela funciona para tentar combater a depressão. E um dos primeiros sintomas que a pessoa tem quando ela está recaindo na depressão, ou começando a ter um sintoma depressivo, é começar a não dormir à noite. A insônia é um dos primeiros sinais para muitas pessoas. Ou começar a ficar irritado. Então, é muito provável que a sua depressão, ela ainda esteja presente. Você ainda tenha muitos sintomas depressivos e um deles seja a insônia. Então, talvez a medicação que você esteja tomando não esteja dando conta de tratar todos os sintomas da depressão. Como deixou de tomar o remédio e você está com acompanhamento médico, conta pro teu médico, divide com ele é teu parceiro nessa história, tá bom? A Maria, ela é de Cascavel, no Paraná, a pergunta dela é ótima e serve para todos. Atenção! Quem não sabe se tem depressão, acha que tem, mas não tem certeza. Ela diz assim: sou uma pessoa que procura estar sempre me mostrando para as outras de forma feliz. Quando falo que tenho depressão, as pessoas dizem que é mentira, porque eu tô sempre com um sorriso no rosto, apesar das minhas dores. Toda pessoa com depressão é uma pessoa triste e emburrada? A gente fala sobre isso já, já. Vamos continuar aqui com o Dr. Fábio? Vamos continuar com as perguntas? Eu deixei uma pergunta no ar, né? Ou eu fiz a pergunta? Você me perguntou se toda pessoa que tem depressão, necessariamente, ela vai ser mais triste, ou mais ranzinza, ou mais carrancuda. A maioria das pessoas, elas vão acabar demonstrando as emoções, vão demonstrar a tristeza, a falta de energia, mas tem algumas pessoas que conseguem esconder muito bem, né? Que conseguem usar um termo que talvez um pouquinho mais pesado, né? Consegue dissimular um pouco, né? Consegue esconder as suas próprias emoções, o que pode ser útil em algumas situações, mas se feito em excesso, em demasia, também não é legal, Cláudio. Sabe por quê? Claro que não é bacana a gente se queixar o tempo todo, mas é bom a gente poder expressar nossas emoções. Olha, estou muito contente de estar aqui, é um prazer compartilhar esse momento com você. Não estou vivendo um momento tão bom assim, estou vivendo um momento um pouco difícil, tem algumas coisas difíceis, estou fazendo um tratamento. É importante, às vezes, com pessoas que a gente gosta, a gente se abrir um pouquinho. A gente tem que ter pelo menos uma, duas, três pessoas de confiança, né? Onde a gente pode ser a gente mesmo. E a gente pensar sempre no caminho do meio, né? Claro, se a gente ficar se queixando o tempo todo, reclamando o tempo todo, isso afasta as pessoas. Mas se, por um outro lado, eu esconder o tempo todo o que está acontecendo comigo, as pessoas não vão me compreender. E as pessoas precisam saber o que está acontecendo comigo. Eu tenho um diabetes. Para algumas pessoas eu posso não querer dizer que eu tenho um diabetes, mas algumas pessoas vão me ver usando a insulina e vou precisar contar. Mas aí a pergunta dela, Maria de Cascavel, é assim: uma pessoa que tem depressão, ela está sempre triste, emburrada? Normalmente a tristeza, ela tá ligada à depressão e sempre ou não? A pessoa pode ter depressão com outros sintomas? Pode ter depressão até sem tristeza.
Pode ter depressão sem Pode tristeza. ter depressão sem tristeza. Pode ter depressão com irritabilidade. Com irritabilidade. Com insônia. Com insônia, com dores pelo corpo. Com dores. As dores pelo corpo que são... Até tem umas chamadas fibromialgia. Fibromialgia. Que estão ligadas à depressão, não é? Então, se a gente for procurar, a gente às vezes, na maioria das vezes, acaba achando o sentimento de tristeza, visão negativa, mas é que a pessoa muitas vezes está mais focada em outras coisas, ela acaba não percebendo muito. Mas, de uma maneira geral, a tristeza é um sintoma central da depressão, mas tem muitas pessoas que isso não aparece muito, fica camuflado. Ok. A nossa telespectadora lá do 98DDD, acho que é Rondônia, talvez, ela diz: tomo Velígia, estou ganhando peso, o antidepressivo engorda? Então, alguns antidepressivos podem sim provocar ganho de peso. A maioria, né? Nem todos, Cláudia. Tem muitos antidepressivos que não provocam ganho de peso, não é? O que infelizmente acontece é que tem algumas medicações que elas são muito mais caras, né? E as pessoas não têm acesso. E os medicamentos antigos, eles são bem potentes, bem eficazes para a depressão, mas tem muito efeito colateral, principalmente o ganho de peso. Mas a gente tem algumas medicações mais modernas que podem provocar ganho de peso. Agora, não é, a gente às vezes tem que parar para pensar assim, não é comecei a ganhar peso, vou parar de tomar um antidepressivo. Você precisa conversar com o seu psiquiatra, tentar fazer o tratamento associado com atividade física, né, associado com maior sociabilização e ver se dá para contrabalançar. Às vezes é um ganho de peso de 1 ou 2 quilos, então a gente não pode ter esse pensamento tudo ou nada. Né? É muito difícil a gente fazer um tratamento sem nenhum efeito colateral, isso é verdade. Ok. A nossa telespectadora é do Maranhão, obrigada por ter falado aqui, viu? A pergunta agora é: depressão é hereditária? Sim, muitos casos de depressão são hereditários, você percebe que tem uma tendência familiar, a mãe tinha depressão, o tio tinha depressão, a avó tinha depressão, mas a gente sabe que mesmo pessoas que não têm tendência familiar podem desenvolver essas crenças que a gente falou na infância, isso pode precipitar a depressão, passar por trauma, passar por abuso, ou mesmo pessoas que tiveram uma infância muito feliz, dependendo da circunstância de vida na vida adulta, do impacto de algum trauma ou da perda de um ente querido, isso pode desencadear a depressão. A gente costuma dizer o seguinte: quanto maior a vulnerabilidade, maior a genética, menor o estresse ou o trauma para desencadear a depressão. Quanto menor a vulnerabilidade, maior o trauma, maior precisa ser o trauma ou precisa ser o gatilho para desencadear a depressão, mas dá para acontecer depressão em mesmo quem não tem histórico familiar. A Maria Exira, ela é de Timbaúba, no Pernambuco. Ela quer saber se quem teve depressão pode voltar a ter. Ela diz: tive por causa dos aperreios, graças a Deus fiquei boa sem medicamentos, quem me curou foi Deus, os medicamentos me ofenderam, mas eu quero saber se eu posso voltar a ter. Ela diz que dorme bem. Olha, sim, você é uma pessoa que teria mais chance de ter um novo episódio depressivo do que quem nunca teve. Né? Mas, assim, 50% das pessoas que têm a depressão pela primeira vez, 50% não vão ter mais. É um único episódio isolado. Os outros 50% podem ter episódios recorrentes, podem ter depressões mais crônicas. E, às vezes, Cláudia, você pode ter episódio de depressão afastado por muitos anos. Às vezes a gente atende no consultório: olha, eu tive um episódio de depressão na adolescência e aí de repente eu estou agora nos meus 50, 60 anos, os meus filhos estão saindo de casa e eu volto a ter depressão. Sim, a gente falou de síndrome do ninho vazio no Dia Internacional da Mulher e a gente ouviu essa informação de que nessa fase, os filhos indo embora, a depressão pode ver ali uma oportunidade de se instalar, né? Então é bom a gente ficar atento. A pergunta agora vem da Cida, de Carbonita, Minas Gerais. Ela diz: quero fazer uma pergunta para o doutor. Eu não me deprimo, mas não gosto de ir a lugar nenhum. Isso pode ser um começo de depressão em mim? Olha, Carbonita, é isso? O nome dela é Cida, de Carbonita. Cida, olha só, isoladamente isso não é um sintoma de depressão. Se a gente começar a pesquisar e achar mais coisas, a gente poderia até parar para pensar se você tem depressão ou não. Mas, de qualquer maneira, é um fator de risco, é um comportamento que pode deixar você mais vulnerável para a depressão. Porque a gente pensa que o contrário de depressão é alegria. Não, o contrário de depressão é atividade e sociabilidade. Então, pessoas que se isolam muito têm mais chance de desenvolver depressão. Ok. Olha, a pergunta de uma telespectadora do Rio, ela diz: meu filho tem uns incômodos na barriga e quando ele vai comer, ele não consegue. Depois começa a chorar e fica muito deprimido. O que ela tem que fazer? Qual será a idade do filho dela? Então, eu fiquei na dúvida também. Mas, de qualquer forma, se ele tem esses incômodos, não consegue comer
e depois se sente deprimido, acho que tem que procurar um médico. Primeiro, sim. talvez um clínico geral para saber o que pode ser esse clínico geral ou um esse bom desconforto. pediatra, mas é um fator bastante preocupante e se você não, a alimentação é uma coisa fundamental na nossa vida. Você já parou para pensar, Cláudia? Se toda vez que eu vou me alimentar eu tenho um sofrimento como esse, eu estou passando por dia após dia por um estresse que é bem provável que isso desencadeie um episódio depressivo cedo ou tarde. Então a gente precisa tem que tentar procurar um entender o que está médico, procurar acontecendo. ajuda, ver o que está acontecendo mesmo. A nossa telespectadora diz: eu sou de Palotina, no Paraná, meu nome é Ivone, tenho muita ansiedade quando eu estou sozinha, vem muitos pensamentos ruins. O que a gente pode fazer com os pensamentos ruins quando eles invadem a nossa mente? A gente precisa começar Tem duas estratégias. Quando a pessoa já está deprimida, não adianta conversar muito com pensamento negativo. A gente tem que simplesmente tentar tirar eles da cabeça e focar em outra coisa. Porque quanto mais a gente tenta conversar com esses pensamentos, mais eles engolem a gente. Eles são o que a gente chama de ruminação depressiva. Isso para quem já está deprimido. Mas para as pessoas que têm uma tendência a pensar negativo, parar para desafiar esses pensamentos. Quais são as evidências de que esses pensamentos são verdade, que é verdade? E o que pode me dizer que esse pensamento não é verdade? O que eu não estou enxergando na minha vida? Qual é a lente que eu estou colocando na frente dos meus olhos? Fazer essas perguntas e se desafiar nos pensamentos pode ser uma estratégia muito interessante para não deixar esses pensamentos tomarem conta e virarem um episódio depressivo. Gostei desse jeito que você falou agora, porque, olha, fica claro que depressão, ela não é coisa de fracote, não, é coisa de valente. Você olhar para esses pensamentos e falar: peraí, o que você está querendo me dizer com isso? Encare com valentia, porque você é capaz, tá bom? Cláudia, se você me permite, uma das coisas que eu digo para os meus pacientes, né? Olha, quando você começou a encarar isso de frente, o fato de você ter vindo aqui, o fato de você buscar ajuda é um ato de coragem. Isso diz muito de você. Ter coragem de buscar ajuda, ter coragem de abraçar sua vulnerabilidade, dizer assim: eu tenho uma dificuldade, mas eu não vou deixar isso tomar conta de mim. É um ato de muita coragem e você precisa receber crédito por isso. Parabéns, gostei. A Melissa, de São Paulo, ela quer saber: falta de vitamina D pode levar à depressão? É um sintoma. A falta de vitamina D isoladamente, ela pode causar uma série de sintomas físicos e esse abatimento físico pode predispor à depressão. É muito difícil a gente falar assim: isso causou, mas com certeza a falta de vitamina e uma alimentação inadequada, levando a cansaço, a fadiga, isso pode ser um gatilho para a depressão em pessoas predispostas. Ok. A Carol, ela diz que tem 19 anos, não consegue ver positividade na vida dela. Ela fala: tomo 60 miligramas de fluoxetina por dia, mas mesmo assim não me sinto bem. O que eu faço? Eu me sinto só, sem apoio familiar, dizem que isso é para chamar atenção e que eu faço isso por falta do meu avô que faleceu e que era quem me apoiava. Me vejo sozinha e sem apoio. O que eu faço? Me percebe, Cláudia. Tô te percebendo, Carol. Tô aqui contigo. Ela é de Adamantina e tá pedindo ajuda. Carol, você não tem culpa de enxergar as coisas desse jeito. Quando a gente fica mais deprimido, é como se existisse realmente uma lente que me impede de enxergar as coisas positivas. E tirar essa lente da frente dos olhos não é uma tarefa tão simples. Isso vai exigir bastante de você. A primeira coisa é reconhecer que, embora você não seja culpada por ter essa lente na frente dos olhos, você é responsável por ela e você vai precisar de ajuda para conseguir registrar as coisas positivas, porque nenhuma pessoa, quer dizer, é muito difícil alguém só ter coisas negativas na vida. Você está viva, você provavelmente tem pessoas que gostam de você, você tem a oportunidade de trocar ideias e registrar essas coisas positivas é perceber para onde eu posso correr, onde eu posso me agarrar. E quando a gente só vê coisas negativas, a gente não enxerga nossos pontos de apoio. Ela toma 60 miligramas de fluoxetina e isso chamou a minha atenção. Não sei há quanto tempo, mas pode ser que a dosagem não esteja adequada, porque eu me lembro de uma vez você ter falado que quando a gente começa um tratamento para depressão, a gente precisa enxergar melhora, perceber melhora. Se ela não está melhorando... Olha, eu costumo dizer no meu consultório, assim, uma melhora satisfatória com o remédio, porque a gente não pode esperar tudo do remédio, tá, Cláudia? Eu gosto sempre de deixar essa mensagem, mas uma melhora satisfatória com medicação é de 70%. Então, se você começou a tomar um remédio e você achou que você melhorou 70%, não é pouca coisa, é bastante. Se você melhorou 30%, 20%, então realmente o tratamento não está satisfatório. Agora, se você melhorou esses 30%, esses outros 30% que ficam faltando, vai ficar por conta da terapia, do seu questionamento, de você se desafiar. Mas a regra de ouro em psiquiatria é:
Se você conseguiu melhorar pelo menos 70%, a gente acha que o tratamento está satisfatório. E pelo que ela está dizendo aí, ela não conseguiu chegar provavelmente a essa... Então volte no médico para dar uma avaliada aí nessa medicação. Dr. Fábio Martins Fonseca não disse que é especial? Então você pode entrar em contato com ele no Psiquiatria Online, no psiquiatriacampinas.com, psiquiatriacampinas.com ou no Facebook, que é consultório dr.fábio Fonseca. E aí lá você acompanha e tira mais dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado e mais até uma a vez. próxima, Até viu? lá.